Programa Câmara em Debate de volta, trazendo a discussão institucional da Câmara de Vereadores de Maceió para você que acompanha toda a produção e conhece um pouco mais, claro, dessa atividade. O objetivo é que você se interaja, se intere cada vez mais desse momento que a Câmara vive, ela está mais conectada com você. Hoje estamos recebendo a vereadora Silvânia Barbosa, do MDB, ela que é uma das vereadoras mais experientes aqui da casa, já teve presença aí na mesa diretora, fará parte da próxima mesa, no próximo biênio, e traz aqui também hoje uma parte da sua experiência. Vereadora, obrigado por atender ao nosso convite. Quando conversamos na primeira temporada, a gente estava apresentando um pouco as bandeiras dos vereadores aqui para casa. E a senhora, entre outras coisas, tem uma bandeira que já se tornou realidade, já se tornou lei, que é o projeto que envolve a questão da dignidade menstrual. Eu confesso que eu aprendi sobre esse tema aqui. Eu não sabia, mesmo sendo pai de filhas, que existia essa realidade tão cruel, tão segregadora, de meninas que, por conta da condição econômica, não têm acesso ao absorvente, que é uma coisa íntima, mas que, ao mesmo tempo, mexe com a saúde delas. E acabou virando pauta na Câmara de Vereadores. Hoje o projeto já é uma realidade. Eu que agradeço mais uma vez esse convite. Eu estava até elogiando aqui o cenário. É um prazer a gente poder contar um pouquinho da nossa história, dos nossos trabalhos, do que a gente defende, no que a gente acredita. E quando você coloca em destaque projetos que realmente faz mudança na vida de algumas pessoas. Não é um projeto por ser projeto ou que ele fique esquecido. Esse projeto da pobreza menstrual, ele se deu através de algumas situações que eu presenciei. Inclusive, antes de eu apresentar ele, eu tive que conversar com algumas adolescentes, principalmente nas escolas, e a maioria delas tinha até vergonha de conversar sobre o assunto. Eu falei, olha, eu estou aqui para ajudar, vamos construir junto comigo. Vamos contar a experiência, a realidade, porque é em cima dessa realidade que eu vou construir e ter um embasamento melhor para que eu faça cumprir e ser lei. E pasme que eu não acreditava, eu sabia que existia, mas não tão como em depoimentos. E eu cheguei ao ponto de conhecer meninas, adolescentes, que nunca tinham usado um absorvente, mesmo já ter feito 2 anos, 1 ano e meio já de menstruação. E eu perguntava por quê. Porque era que elas não tinham acesso a isso e justamente por condições financeiras. O valor do absorvente. O valor do absorvente, porque numa casa que tem 3 adolescentes, 4 com a mãe, tem hora que você ou compra o pão ou vai comprar um pacote de absorvente, que nós mulheres sabemos que um pacote às vezes não é o suficiente. Enfim, existe toda essa cultura, tanto financeiro, e algumas já vinha até tradição da própria mãe, que já não usava por questões financeiras também, tudo batia em questão financeira. E quando eu trouxe a discussão para a Câmara para apresentar o projeto, por coincidência, uns 10 dias depois, esse assunto já estava sendo discutido em Brasília. Então, fortaleceu muito. E causou polêmica, porque com certeza, os deputados homens não compreendiam a importância desse debate, Isso, vereador? E eles começaram, a minha tese de defesa era o quê? Eu tenho que passar para os meus colegas pares para que nós possamos ser ouvidas, porque muitos, você acabou de falar que, mesmo sendo pai de meninas, você não tinha noção da importância, que talvez alguns homens achassem que isso era uma bobagem, e não é. É muito sério. Eu tive que conversar com alguns ginecologistas profissionais da área de saúde, me falou da importância do uso adequado, da necessidade por questão higiênica, de questão de combate a algumas doenças, até trazer situações muito piores, muito complicadas. E eu falei, não, eu tenho que trazer isso para aqui, para casa, para discutir com meus pares. Eles podem não ter filha mulher, mas tem irmã, tem sobrinha, tem esposa, para ver essa necessidade. E eu preciso desse apoio. Foi quando se gerou também em Brasília essa discussão. Tanto é que teve vereadoras de interior que ligou para mim e que o projeto foi derrubado na cidade dela. Eu fiquei triste, inclusive eu participei de alguns debates com algumas para mostrar, e aqui, assim, eu fiquei muito gratificada porque ele foi aprovado por unanimidade pelos meus pares. E hoje é uma realidade, tanto que quando o município lançou o meu projeto numa escola lá no Tabuleiro, eu fiz questão de estar presente,
E antes da gente começar o evento, algumas meninas que iam ser distribuídas, algumas adolescentes, eu me sentei com elas para conversar. E o testemunho delas era o mesmo que eu vi lá atrás. Tinha umas que nem sabia como usar. E ali eu conversava, a gente desmistificava algumas situações e hoje ele é realidade. Então, são projetos, são bandeiras que a gente traz. A gente acha que é uma coisa tão simples, mas que mudou a vida de muitas adolescentes. E quer dizer, a partir de agora é um divisor de águas, né? Porque a gente vai ter toda uma geração que vai ter acesso a essa informação. Possivelmente abre-se o diálogo também para se falar de saúde, né? Da saúde feminina, da saúde da mulher. E, particularmente, achei muito interessante. Vi que era uma pauta nacional também, porque o presidente nacional da Cruz Vermelha esteve aqui. E essa é uma discussão que eles já têm também em áreas pobres, né, do nosso país. Uma pena que ainda não é uma referência para todo o país. Inclusive, eu conversei com ele sobre Júlio o projeto. Caos, Júlio Isso, Caos, né? eu conversei com ele e ele já trocou algumas experiências comigo, que agora você acabou de falar, por situações que ele presenciou, e ele perguntou se a gente já tinha lançado, já tinha, quais foram as escolas beneficiadas. Bem, a gente, isso é com a prefeitura, mas eu já estou em contato com a secretária da Mulher do município, para a gente traçar isso tudo. Ele fez uma doação de pacotes de absorvente no mesmo dia do lançamento que o prefeito fez junto com ele. Um detalhe importante é que a gente falou aqui do aspecto de saúde, mas a vereadora também, quando foi abordada sobre esse tema, é porque já existiam pesquisas que indicavam que as meninas faltavam à aula no período exatamente que estava ali ainda tendo o período menstrual, né? Esse ciclo é mensal. Então, quer dizer, ao longo do ano, a gente também teria uma questão educacional, pedagógica também, né, vereador? Com certeza. Eu já participei de uma roda de conversa, onde foram feitas algumas dinâmicas e de mulheres, e uma das dinâmicas lá que foi perguntado era: qual a lembrança de uma coisa assim constrangedora que você já passou na época que estudava? 99% foi: eu menstruei na escola. Caramba. Então, o que é que elas relatavam? Como elas não tinham um absorvente, como elas não tinham uma forma segura, porque é seguro, é higiênico, de conter o fluxo menstrual, para não acontecer isso, porque algumas já tinham passado por situações, o período que elas ficavam menstruadas era o período que elas ficavam fora da sala de aula. E começou a chamar a atenção dos educadores. Algumas professoras chegaram a conversar comigo e falaram que muitas adolescentes lá na sala de aula, elas já sabiam quando elas se ausentavam, porque elas estavam no período menstrual, e justamente por não ter a condição de comprar um pacote de absorvente, elas faltavam às aulas. Quer dizer, boas alunas que passavam a ter um rendimento, né, ruim na escola, outras que já tinham dificuldades pioravam, né? Então, enfim, talvez até quantas pessoas podem ter sido reprovadas, né, vereadora? Com certeza. Por situações assim. Tem uma outra pauta, que essa é mudando agora, né, para a questão da violência, que é um projeto de lei já aprovado para que as mulheres vítimas de violência, no processo de entrega de casas populares, né, ali das inscrições, elas tenham prioridades. Daí é algo que também é um divisor de águas, particularmente reconheço a importância desse projeto. Como é que a senhora chegou a essa informação aí, vereadora? Essa necessidade, né? Eu já trabalhei com mulheres vítimas de violências domésticas, isso muito tempo lá atrás. E a gente ouvia muito testemunho, porque é muito fácil você resolver a vida do outro. E muitas mulheres, às vezes, elas se constrangem de relatar a situação que elas passam por alguém opinar de forma irresponsável, falar: saia dessa situação, você tem como... E elas não têm como resolver, porque a mãe, ela não abandona a sua cria, é muito raro. E um dos pontos chaves é: eu vou para onde? A questão da casa. Da casa. Eu vou para onde? Eu não tenho um lar. Quem paga o aluguel da casa é o marido. É o marido. Então, pelo menos eu tivesse um teto, e eu já ouvi isso. Se eu tivesse um teto, eu procurava fazer alguma coisa para trazer o alimento, mas o teto, ele é essencial. E eu conversando com a secretária da Mulher do município, algumas demandas que até ela me convidava para que a gente pudesse participar, eu vi essa necessidade. E eu conversei com ela essa ideia que eu tinha de por que não contemplar, porque as casas de passagem, as casas de acolhimento, acolher e vai mandar para onde? Então, a prefeitura municipal ela não tinha como dar essas casas, ela não tinha como... E os conjuntos, então, vamos criar uma alternativa.
E a própria permanência na casa de acolhimento, ela é limitada, né? Ela é limitada. E dali, aí sempre diziam assim, procura a casa de um parente, procure... Nem todo mundo aceitava de braços abertos. Chegar uma família, né? Pois é, às vezes até por uma semana, 10 dias, mas depois já muda a situação. E eu conversei com o próprio prefeito em relação a isso. Por que não contemplar? Seria a forma que a prefeitura pudesse. Aí, na entrega dessas casas habitacionais, tanto é que elas... a gente discutia para que todas fossem colocadas no nome da mulher, porque o homem, ele, para vender, ele não pensa duas vezes. A mulher, ela já fica mais cautelosa em tomar uma decisão dessa. Eu falei, por que não contemplar? Seria uma forma da gente ajudar, o município ajudar a diminuir essa quantidade de mulheres e até incentivá-las a elas a dar um passo diferente, porque mulher não é para ser maltratada, todo mundo precisa ser feliz, todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de seguir sua vida, as pessoas não têm a oportunidade. E a melhor oportunidade que eu vi foi o executivo contemplar essas situações. Lógico, tem toda uma dinâmica para você, toda um checklist para você seguir, não é? Mas que fosse provado que realmente ela precisava desse lar para que ela pudesse se libertar de anos e anos de sofrimento. Eu presenciei uma situação onde, além da questão da deficiência, que era uma condição com filho deficiente, que era também uma condição, né, para a mãe receber a casa, ela também tinha sido vítima de violência. Então, quer dizer, a gente tinha ali a representação de uma pessoa que vivia um drama duplo, né? E a partir daquele momento estava ali também recebendo a sua casa. Vereadora, um projeto como esse, do fato concreto até ele se tornar realidade, é um caminho muito longo? Olha, a gente chegou a fazer uma visita, eu não quis expor, na época a gente até discutia com a minha assessoria da gente fazer uma foto, da gente publicar, mas existe a situação não é uma situação tão fácil, é uma situação de libertação, é uma situação não é fácil para elas expor a situação delas, porque elas estão ali, porque foi que elas foram contempladas. Então, assim, algumas que chegaram a ser contempladas com alguma casa, algum apartamento, eu cheguei a conversar, e elas falaram, se não foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida, se teve outro, eu não me lembro. Então, eu vi essa necessidade que muitas vezes delas, elas tinham meio uma dificuldade de conversar, de relatar, e eu falava sempre, olha, fique bem à vontade, eu estou aqui para dar a mão. Inclusive, eu sou a autora do projeto, porque elas ficavam meia arisca para conversar, e depois que a gente começava a conversar, elas se abriam, eu contava a história, cada história assim. Então, lógico que a gente, num trâmite desse de ganhar uma casa residencial, você precisa cumprir todas as exigências que o projeto diz. A própria prefeitura, ela é fiscalizadora ali. E, lógico, eu, como autora do projeto, ver que realmente as pessoas que foram contempladas foram mulheres que se enlacavam naquele momento, naquele perfil. Então, eu vi de perto, eu não tornei público, eu não divulguei, justamente por respeito, é uma dor, eu expor uma dor de uma pessoa, mas, assim, a felicidade só de eu ver que eu ajudei alguém, talvez não muito o que eu esperava, mas se eu mudar a vida de alguém, para mim, eu estou satisfeita. É um divisor de águas, né? A senhora tem umas pautas, a gente conversava aqui nos bastidores, muito de olhar feminino, mas a senhora não é a feminista tradicional, né? E como é que foi isso? É fruto da construção? A senhora está aí, né, já no quarto mandato, né? Quinto mandato, né? Quarto mandato. Quer dizer, e é essa experiência que foi levando degrau a degrau, vereadora? Quando a gente entra, eu digo que a política, ela é uma faculdade e com o tempo você vai fazendo uma pós, né? A gente começa a se envolver em situações, a gente começa... Quando você tem compromisso, porque também quando você não tem compromisso, o mandato passa despercebido, que não é o meu caso. Então, eu fui vendo, a gente vai aleatoriamente se envolvendo nos problemas, em bandeiras que muitas vezes não é a nossa. Você levanta, entra num processo que não é aquilo que você... Eu acho que o político, ele tem que realmente... A demanda independente é uma pauta feminista, é uma pauta... A gente tem que acolher todas essas pautas, que a gente possa, de uma forma responsável, começar a interagir, começar a dar sua contribuição, E uma delas, então, é essa aí. A gente sabe hoje que, por mais que a gente diga que a gente tem que viver num país ou num mundo de igualdades, né, masculino, feminino, mas a gente ainda está um pouco atrás em relação a isso. Né? Muitas desigualdades no campo, principalmente masculino, feminino, né? Existe uma controvérsia. Então, é uma das bandeiras que eu comecei a me apaixonar. Eu sempre digo que nem radical demais,
Mas o que eu puder fazer, trabalhar de leis, de projetos, para que eu possa ajudar esse grupo feminista, esse grupo de mulheres, essas mulheres, principalmente quem não tem quem as defenda, eu estou aqui para ajudar. É menos discurso e mais prática. Isso mesmo. Se for usar o lema, registra lá, né? Vereadora, a amamentação em público também foi fruto de outro projeto. Quer dizer, existe algum tipo de insegurança nesse sentido? Amamentação? Eu vou lhe dizer... Tinha gente que era contra isso? Eu tive 2 filhos e eu acho que a gente tem que incentivar o aleitamento materno. Ele ainda é uma das alimentações primordiais para um bom crescimento em relação ao desenvolvimento de uma criança. Mas existe ainda o preconceito de você amamentar. Às vezes, muitas mulheres têm vergonha, às vezes o espaço, e a gente precisa, o momento de amamentar é como diz, sentar à mesa é sagrado. Desliga o celular, desliga a TV, sente e come. Por que não com a criança? Ela tem que estar bem acomodada, você tem que estar bem, porque existe essa dinâmica de estresse que o leite seca, que a criança não fica à vontade, que a criança... Então, eu senti isso na pele, apesar de que eu não tinha problema nenhum. Se tinha uma coisa que eu adorava, era de amamentar. Se eu tivesse 10 filhos, 10 iam amamentar. Então, eu nunca tive esse problema, eu era bem resolvida, eu era de boa, não tinha problema nenhum. Mas eu convivi com pessoas que tinham e até me questionava na época e dizia assim, por que você ainda amamenta? E às vezes as pessoas começam a interferir, dizer assim, esse menino já está bom de tomar leite. E olha que eu era assim, eu digo, eu vou amamentar até são 7 meses, 7 meses, 8 meses, 8 meses. Então eu fazia questão, porque eu queria aproveitar essa experiência que eu tive para que eu pudesse dali tirar algo que eu pudesse ajudar alguém mais próximo, principalmente ajudar as mulheres. E ali eu vi essa situação por experiência própria. Então, foi um dos projetos que eu fiz. Né? A gente precisa desse espaço, a gente precisa ter um local adequado. A gente vê, é raro você ver num shopping center, você ter uma sala reservada para que a mãe possa ali com o seu bebê, porque tem pessoas que agem naturalmente. Mas o preconceito, o olhar maldoso ainda existe. Por mais que a gente ache que esteja assim, em pleno século XXI, nessa modernidade toda, mas nem tudo são flores, principalmente numa situação dessa. Então, eu comecei a conversar com alguns e eu dizia, o que acha dessa ideia? O que é que vocês acham? E eu vi porque eu tirei por mim próprio. É uma das outras bandeiras, é uma que eu defendo. Quando eu vejo muito hoje nesse mundo moderno, as mulheres, eu não vou dar de amamentar. Você não sabe o que você está perdendo. Além do vínculo carinhoso que você adquire com o seu filho, você não sabe o bem maior que você está fazendo para essa criança. Pois é, e não atrapalha o fluxo natural do corpo, né, vereadora? De jeito nenhum. Porque tanto hormônio que está ali colaborando para isso, né? E é uma coisa divina, né? Como inclusive, eu já fui propaganda de um panfleto, nunca esqueço disso, de um panfleto da Secretaria de Saúde do Estado, na época que eu amamentava. Olha, eu fiz uma campanha de amamentação. Então, um dos meninos também ficou famoso. Ficou famoso. Vereadora, teve uma ação aqui importante que eu achava que era algo já bastante resolvido, que é a questão do cartão para famílias que têm pessoas com autismo, né? Os idosos também ali ter vaga no estacionamento. Ainda era um problema isso também? Ainda era não, ainda é. A gente está pegando esse gancho desse assunto que você trouxe, a gente está em uma discussão muito grande, algumas pessoas que acompanharam a internet viu, e esse projeto chegou na minha mão. A gente sabe que lidar com uma criança autista, a gente tem que ter muita responsabilidade de saber aquilo que a situação que a gente está colocando, impondo a ela. Circulou nas redes sociais a questão dos fogos. Eu não tinha ideia do que o barulho poderia ocasionar numa criança, até que eu vi uma situação na internet, uma mãe, um pai publicou um momento em que soltava uma jarrada de fogos e ela teve que expor o filho para poder mostrar e dizer assim, olha o que é que ele faz com meu filho. E foi uma cena que eu fiquei muito abalada. Foi aqui na capital isso, aqui, né? Em Maceió. Inclusive, essa mãe e esse pai chegou a vir aqui na casa para conversar com os pares, porque tinha um projeto em relação às bancas de fogos. Como eu tenho uma ligação, não deixa de ser um comércio, eu tenho uma ligação com ambulante, eu tenho com esse tipo de mercado informal, eu tenho um vínculo com esse pessoal de bancas de fogos.
E eu fiquei avaliando o projeto. Mas eu não avaliei para esse lado porque eu não conhecia, eu não entendia aquilo ali. E eu fiquei com esse projeto na mão para estudar melhor se eu dava favorável, porque a gente tinha as pessoas que sobrevivem disso, mas a gente tinha essa outra situação e eu fiquei com o projeto na mão para avaliar. Até que eu fui procurada por esses pais, o pai da criança que foi exposta, e ele veio conversar comigo e falou: o projeto está na mão da senhora. Então, por favor, acate esse projeto, porque eu queria que a senhora visse e eu vi. Eu falei: não, eu vi. Tanto é que o projeto a gente discutiu essa semana com alguns pares, eu estava com o projeto na mão para que a gente marcou uma reunião para a gente sentar e discutir de novo. E uma das exigências assim, da luta que esses pais estão pedindo é que agora, no dia 31, não aconteça a queima de fogos com barulho. Até porque a beleza do fogos é justamente o que a gente vê e não o que a gente ouve. E eu acredito que, pelo que eu estive acompanhando, né, até na questão da Posse Nacional em Brasília, há uma discussão também para fogos sem som. Então, existe a possibilidade de fazer uma queima sem som, né? Sem um barulho. Isso que eles estão reivindicando. Inclusive, alguns pais falaram para mim que já ia no Ministério Público, porque você pode ver, se você observar uma virada de Réveillon com queima de fogos, você vê alguns estupidos e você vê só aquela cascata. E a beleza do fogos, para mim, eu comecei a avaliar por outro lado. Não é o que a gente ouve, é o que a gente vê, os desenhos que são colocados no céu. Então, elas pedindo, a gente não quer que acabe a queima de fogos, só que ela não venha com esse barulho que é, porque é um dano muito grande. Então, alguns estabelecimentos, principalmente shoppings, não davam direito a essa carteirinha, e muitas vezes você chegava para estacionar, existe vários níveis, né, de autismo, mais moderado, mais alto, e a gente presenciou aqui na casa mesmo, teve uma audiência pública. E teve um rapaz autista, eu não sei se você lembra. Eu estava aqui. E o elevador, por coincidência, deu um pane, o elevador quebrou. E foi complicado para mostrar para aquele rapaz que ele poderia descer a escada seguro e ele se negava a descer. E a mãe dele: vamos, a gente precisa ir. Ele: não. E a pessoa, o educador da onde ele era assistido, na maior paciência: vamos, suba nas minhas costas, suba aqui, eu lhe seguro. E eu fiquei presenciando aquilo ali. Então, assim, para a gente, talvez para algumas pessoas isso não seja tão necessário, mas a gente acompanhar o dia a dia, a gente se coloca, é como fala assim, um ditado mais certo: quer conhecer a dor do outro, se ponha no lugar dele. Então, são essas coisas que eu começo a ver, e eu voltei atrás desse projeto para que eu pudesse discutir melhor com os meus pares. Eu vi o testemunho da mãe e do pai, eu vi a cena da criança. Então, mais do que notório eu abraçar isso aí, não é? Então, é em cima dessas situações que a gente começa, de que forma eu posso ajudar ele? E é o momento que a política ela sai do plano teórico, né, vereador, e vai para uma realidade assim, que é uma realidade prática, né? A possibilidade de mudar, de empatia, né? Sentir a dor do outro, que é isso que a senhora acabou de falar também. O projeto ele só se torna importante quando ele vai para a prática. Consegue chegar lá, principalmente a prática que beneficia. Tem um aqui que eu acho muito interessante, que é o da possibilidade de empregar também mulheres na construção civil. Não é a possibilidade também, isso já está em tramitação, né? Projetos que são aí de sua autoria em tramitação. Outro que prevê a possibilidade da discussão sobre violência doméstica nas empresas também. Quer dizer, são temas ali correlatos nesse universo feminino que também foi entrando aí no seu roteiro. A gente hoje se discute muito, inclusive uma das falas hoje de propagandas, a gente sempre ouviu falar, aquela cultura lá atrás dizer: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje se diz: mete sim a colher. Não é? Então, quando eu falei sobre essa questão da construção civil, que a maioria é composta por homens, se fazem tantas palestras, por que não levar isso aí? Porque às vezes você mora, ou vizinho, ou você convive com um agressor e você não sabe. E não dá sinal, porque as pessoas acham que a agressão ela só é a física, e ela não é. Ela tem a moral. Ela tem, você magoa, você machuca, você denigre, no falar, no agir. Então, por que não fazer essas palestras esse corpo masculino? A gente ainda tem um número muito alto de mulheres violentadas fisicamente e moralmente. Então, a cada tantos minutos uma mulher é agredida. Aí você fala: é na periferia?
é só na classe pobre? Não é. Isso hoje está bem, assim, bem discutido. A gente ainda hoje a gente pode dizer que as mulheres estão mais incisivas em denunciar esses parceiros. Teve mais acesso à informação. Mais acesso à informação. E a gente está vendo, mesmo diante de tudo isso, a gente ainda vê, cada dia que passa, o feminicídio crescendo muito mais do que a gente gostaria que fosse. É lamentável. Tem o da palestra de conscientização sobre violência doméstica, que é voltada para homens. Tem a possibilidade da contratação de mulheres no mercado de trabalho, que aí dá outra autonomia. Mas tem um outro aqui, que isso eu creio que vai dar uma polêmica, mas é uma polêmica para o bem, que é a de que nos universos dos condomínios, casos de violência doméstica sejam tornados público para as autoridades pelos síndicos aí desses ambientes. Esse aí vai dar barulho, não vai não? Inclusive, ele deu barulho até na minha comissão de justiça, onde alguns colegas meus vieram falar qual era a minha intenção, porque não achava certo você expor o síndico para se envolver numa situação que não digo, espera aí. Se há um furto de uma bicicleta, quem é que resolve? É comunicado, é o síndico. Toda portaria de um condomínio, verdade. Ele tem um caderninho de registro. Não tem? Se o menino joga bola na parte do pilotis, que não é para jogar, quem que você vai procurar? Fora do horário, né? É o síndico. Se você aumenta o volume do som da sua casa fora do horário que incomoda, se liga para onde? Para o síndico. Então, o síndico ele passa a ser um conciliador. Uso de drogas no condomínio passa pelo síndico. O síndico ele se torna um conciliador de todas as situações. E do que pior, você conviver com um vizinho que você sabe que finais de semana a mulher é agredida, que você sabe que cada dia que passa aquelas agressões vão aumentando e você fechar os olhos, é assunto do condomínio? Sim, você não pode fechar seus olhos. Então, se os moradores, se todos os assuntos que tem lá, isso é um debate, porque um vizinho vai dizer, me incomoda eu estar ouvindo o barulho, me incomoda eu estar vendo ele quebrando, me incomoda eu ver a mulher pedindo socorro, porque acontece isso. Finais de semana é muito, tem registros e registro de situações de condomínios, finais de semana, 2, 3 casos de violência contra a mulher. Então, quem tem que denunciar? O síndico. Ele ter acesso a narrar o caso e quem for de direito procurar ali verificar, encaminhar as autoridades. Então, nós temos obrigações, não só o síndico, mas nós mesmos, de meter a colher num assunto quando a briga é marido e mulher. Salvar a vida, né? Porque o feminicídio é uma realidade, né? Vereadora, naturalmente o contato com a senhora por meio das redes sociais, né? Já está caminhando para o final, lembrar que é possível, né? Quem fala ali na rede social, sua assessoria está ali para dar atenção, até para contribuir com essas discussões, né? Que são bem importantes também. Queria agradecer a sua presença aqui no Câmara em Debate. Creio que pela produção aí que está continuada, teremos novidades no futuro. No próximo biênio, como eu falei aqui, Silvânia Barbosa será vice-presidente da Câmara Municipal aqui de Maceió. Outra conquista, né, vereadora? Eu quero aqui aproveitar esse espaço, outra pauta que eu comecei a abraçar. A gente hoje tem um número de adolescentes com gravidez precoce muito grande. E eu vi há uns 4 meses atrás, é alarmante o número de casos de adolescentes que contraíram HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. E o avanço ainda mais na gravidez precoce. E eu já tive um trabalho com adolescentes, na época que eu trabalhei em posto de saúde, e a maioria das gestantes eram adolescentes. Muitas vezes elas nem sabiam direito. Eu procurava conversar, eu sempre gostei de conversar, e eu até achava assim, se não fosse tão drástico, engraçado, porque a reação delas quando vinham conversar comigo. Então, eu comecei a ver na minha região muitas adolescentes, eu perguntava, quantos meses você está de grávida? 6, 7 meses. E o enxoval? Não comprei. Por quê? Porque eu não tenho condição. Então, insere em um programa. Vereador, é muito complicado, daqui que a gente vá, daqui que consiga um enxoval. Então, eu estou fazendo um projeto para entrega de enxovais para essas adolescentes. Mas existe uma planilhazinha que uma delas é o pré-natal. Então, para chegar a ter acesso a um kitzinho de enxoval, ela tem que ter um acompanhamento. Ela tem que me provar que ela está sendo acompanhada, que ela está fazendo o pré-natal, para que ela não venha ter uma complicação mesmo por ser nova, a falta de experiência.
uma hipertensão, a gerar um eclâmpsia. E hoje o que a gente está vendo muito, relatando muito isso, são crianças que estão nascendo um número grande de autismo. Né? Então, precisa desse pré-natal. E uma das dificuldades de uma profissional, ela disse assim, olha, Silvana, às vezes eu pergunto, você teve acompanhamento de pré-natal, algum acompanhamento de uma profissional? Não fiz. Me comprometo a falarmos do avanço desse projeto, né, o nascimento dele, né, fazendo aí um trocadilho com essa situação, para que a sociedade possa tomar conhecimento. Com certeza, ele está nascendo, mas... Está nascendo, né? Isso vai demorar 9 meses? Não, vai ser antes disso, né? Não, esse vai ser prematuro. Ele vai nascer antes do tempo. Vereadora, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e aproveito para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2023, se eu já estou com garra para lutar, para trabalhar, 2023 mais ainda. E eu acho que eu vou aumentar o tempo do Câmara em Debate em 2023 também. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Você que nos acompanha, a gente se encontra em outra situação, em outra entrevista aqui no Câmara em Debate. Até lá.